Emprestei aos meus pais 90 mil dólares para quitar dívidas pendentes e então eles desapareceram. Mais tarde descobri que minha esposa estava secretamente os ajudando a esconder o meu dinheiro de mim. Tenho 42 anos e estive com minha esposa por 14 anos. Namoramos por 3 anos antes de nos casarmos. Então, se contar isso, são 17 anos juntos, quase 2 décadas. E mesmo assim ela me passou a perna apesar de todo o tempo que passamos juntos. Tudo isso começou por causa dos meus pais, que me enganaram e levaram todas as minhas economias, quase 90 mil dólares. Tenho uma cadeia de restaurantes que administro junto com alguns amigos da faculdade de administração. É um negócio moderadamente bem sucedido e ganhamos um dinheiro decente, mas eu vim economizando para começar algo próprio e expandir. No entanto, no mês passado meus pais, com 64 e 63 anos, me disseram que estavam com problemas financeiros e precisavam da minha ajuda para salvá-los, senão corriam o risco de perder a casa e todos os seus bens. Eles me contaram que aparentemente tinham pegado dinheiro emprestado antes de eu nascer de um parente distante do meu pai, provavelmente um tio dele. Meu pai tinha acabado de começar a trabalhar quando descobriram que minha mãe estava grávida de mim e ela teve que sair do emprego porque não conseguia lidar com os dois ao mesmo tempo. Meu pai não estava ganhando dinheiro suficiente e eles estavam com dificuldades para pagar as contas, então pegaram dinheiro emprestado do tio do meu pai e prometeram devolvê-lo em alguns anos. Mas em vez de devolver, eles continuaram pegando emprestado nos primeiros anos até meu pai ter uma renda substancial própria. Nessa época eu já estava na escola e eles tinham uma quantia considerável de dívida. Eles imploraram ao tio para lhes dar tempo, pelo menos até eu me formar na faculdade, e então começariam a pagar devagar. Mas os anos passaram e eles não devolveram o dinheiro. Meus pais acharam que estavam livres da dívida quando esse tio faleceu alguns anos atrás. Mas aí seu filho herdou tudo e agora está os pressionando para devolver o que devem ou ele vai recorrer à justiça. Tudo era informal. Então meus pais não levaram a sério porque ele nunca poderia provar que eles tinham pegado dinheiro emprestado com a intenção de devolvê-lo. Mas alguns meses atrás o cara deu a eles um ultimato e disse que eles tinham que pagar o dinheiro ou ele entraria com um processo contra eles e seria fácil para ele porque ele tem boas conexões. Foi quando meus pais finalmente começaram a levar a sério e tentaram devolver o dinheiro que deviam ao pai dele. Meus pais me disseram que deram a ele tudo o que haviam economizado, mas agora precisam que eu os ajude com os 90 mil dólares que não tinham e então estariam livres da dívida. Eles disseram que já haviam gastado todas as economias da aposentadoria e não podiam se dar ao luxo de perder a casa e outras propriedades, então contavam comigo. E como um total tolo decidi dar-lhes o dinheiro e ajudá-los porque não queria que sofressem. Antes disso pedi a eles que me dessem uma oportunidade de conversar com o cara para ganharmos mais tempo, mas eles disseram que ele não queria arriscar pois já estava com os nervos à flor da pele e eu só tinha que confiar neles nisso. Foi realmente arriscado, mas confiei nos meus pais e lhes dei o dinheiro, e essa transação também foi feita sem registro, o que foi meu maior erro. Uma semana depois de enviar o dinheiro percebi que eles me bloquearam em todos os lugares e meus pais haviam desaparecido. Aparentemente eles venderam a casa apenas alguns dias depois de receberem o dinheiro e saíram sem contar a ninguém. Foram os vizinhos que me contaram, e esperei todos os dias para que eles voltassem, mas não voltaram. Depois de cerca de 2 semanas aceitei o fato de que meus pais tinham me enganado e que havia perdido todas as minhas economias. Foi um momento terrível para mim e a única consolação que tive foi minha esposa que continuava me dizendo que tudo ficaria bem e que eu ainda estava trabalhando, então sempre poderia recuperar o dinheiro e começar de novo. No entanto, levei quase 15 anos para economizar 90 mil dólares e não consegui imaginar trabalhar mais 15 apenas para recuperar o que havia perdido. Continuei tentando resolver algo com meu advogado, mas nem sabia onde meus pais estavam, então estava sendo difícil encontrar uma solução. Estava quase desistindo quando recebi um e-mail dos meus pais há cerca de 2 semanas. Eles me disseram que estavam realmente arrependidos por terem me enganado e inventado tantas mentiras, pois na verdade era uma dívida de jogo que estavam tentando pagar e sabiam que eu ficaria furioso se soubesse a verdade sobre o jogo do meu pai. Então tiveram que inventar uma história sobre suas dificuldades antes de eu nascer para me fazer simpatizar com eles e facilitar a extração do dinheiro de mim. Eles estavam meio certos. Provavelmente não lhes teria dado dinheiro se soubesse que meu pai estava jogando e era assim que ele perdeu o dinheiro, mas isso ainda não era motivo para mentir e me enganar. Eles me disseram que usaram o dinheiro para pagar suas dívidas e venderam a casa para poderem se mudar, já que não achavam que eu gostaria mais de estar perto deles. Alegaram estar realmente arrependidos por tudo que me fizeram passar em seu e-mail e esperavam que um dia eu pudesse perdoá-los. A única coisa que senti depois de ler o e-mail foi pura raiva e instantaneamente o encaminhei para meu advogado para que pudéssemos usá-lo contra eles e processá-los. Mas quando contei à minha esposa, ela me disse que não achava uma boa ideia ir atrás deles porque eles já haviam passado por muita coisa. Eu não conseguia entender por que ela estava tomando partido deles, já que literalmente tinham me roubado e ali tínhamos a prova de que admitiam isso, o que poderíamos usar para recuperar o dinheiro. Claro, levaria um tempo, mas achei que valeria a pena, afinal, não tinha trabalhado todos aqueles anos à toa e a quantia que me enganaram era bastante grande. Começamos a discutir sobre isso e ela me disse que eu estava sendo insensível porque eram meus pais e eles haviam cometido apenas um pequeno erro. Ela tentou me convencer de que eu estava sendo muito egoísta e o fato de meus pais nem se sentirem à vontade para me contar a verdade ou pedir ajuda, e sentirem a necessidade de me enganar para que eu os salvasse, era um sinal de que eu precisava ser um pouco mais compassivo. Ela tentou me explicar que o jogo, assim como qualquer outra dependência, estava fora do controle deles e meu pai provavelmente apenas havia
perdido o controle como um viciado faz. Então, em vez de atacá-los e tentar culpá-los, eu deveria pensar mais antes de agir e tentar ser o melhor filho para eles em vez de me preocupar com meu dinheiro. Quando tentei lembrá-la de que eles poderiam simplesmente ter sido honestos comigo desde o início em vez de me enganar e ainda assim fizeram a escolha errada, ela me disse que isso era culpa minha porque nunca os fiz sentir que eu era um lugar seguro para eles se abrirem e eu era tão rígido e exigente que até meus próprios pais tinham medo de me contar a verdade. Foi uma conversa realmente frustrante porque minha esposa apenas ficava virando tudo contra mim e absolvendo meus pais de qualquer culpa na situação, e talvez ela fizesse parecer que eu era o errado. Ela era bastante manipuladora e quase começou a me fazer duvidar de mim mesmo porque depois de terminarmos de discutir me vi dizendo ao meu advogado para suspender tudo porque não estava mais certo se queria prosseguir com o processo ou não. Depois da discussão com minha esposa comecei a contemplar e questionar meu relacionamento com meus pais porque ela me fez sentir como se eu fosse o vilão aqui mesmo sendo eu quem foi enganado. A manipulação era tão bem feita que eu quase comecei a considerar que talvez fosse duro demais com as pessoas. Não ajudava o fato de eu também ter a reputação de ser difícil de lidar e meio que ser o policial malvado no trabalho. Então tudo isso combinado me fez pensar que talvez pudesse ter sido melhor para meus pais, então eles teriam sido honestos comigo. Cheguei a quase acreditar que não deveria ir atrás deles e que o dinheiro não deveria importar tanto para mim quanto importa porque minha esposa me disse que deveria ser mais importante para mim que meus pais estivessem seguros e saudáveis. E minha obsessão com economias fazia com que ela sentisse que eu estava sendo um pouco materialista e escolhendo ativamente o dinheiro em vez dos meus próprios pais. Não nos falamos nos próximos dias, mas eu continuava pensando no que ela tinha dito durante a discussão. Eu estava dormindo no sofá enquanto estávamos brigando e ficava relembrando aquela discussão e relendo o e-mail dos meus pais tentando clarear minha mente porque estava muito confuso sobre o que fazer em seguida. Meu advogado continuava me dizendo que processá-los seria o correto e que tínhamos que agir enquanto a situação estava quente, mas eu continuava adiando porque não queria dar um passo em falso e acabar perdendo minha esposa já que havia perdido meus pais mesmo estando vivos. Foi assim que perdi alguns dias. Estava quase pronto para pedir desculpas à minha esposa quando por acidente li uma mensagem no celular dela da minha mãe e isso mudou tudo para mim. Eu tinha tirado um dia de folga do trabalho e estava vagando pela casa porque estava realmente deprimido, quando notei que minha esposa tinha deixado o celular em casa antes de sair para o trabalho. A curiosidade me consumiu quando vi a tela dela acender com uma notificação de mensagem e apesar de mim mesmo, decidi bisbilhotar o celular dela porque queria saber se ela tinha falado sobre mim com as amigas enquanto estávamos brigando. Era infantil e mesquinho, mas estou tão feliz por ter feito isso porque descobri que minha esposa, com quem estou há quase 2 décadas, estava em conluio com meus pais. Eu sabia a senha do celular da minha esposa, então não foi difícil entrar, e comecei a ler as mensagens quando ela recebeu uma da minha mãe e eu sabia que tinha que ler, então comecei a ler aquelas mensagens entre minha mãe e minha esposa. Achei muito estranho elas estarem conversando porque minha esposa não tinha motivo para falar com minha mãe, especialmente depois da fraude que eles tinham cometido. Minha mãe tinha enviado uma mensagem perguntando se minha esposa tinha conseguido me convencer a não prosseguir com o processo ainda, seguida por outra mensagem que dizia que se eu processasse meus pais o acordo estava desfeito. Isso parecia suspeito. Rolei a tela para cima e comecei a ler mais da conversa para ter algum contexto. Ao fazer isso percebi que isso já estava sendo planejado há algum tempo e minha esposa estava falando com meus pais desde que eles enviaram o e-mail. Meus pais tinham entrado em contato com ela no dia para perguntar sobre mim por preocupação, mas ela inverteu o jogo e disse a eles que não diria uma palavra. Ela os ameaçou e disse que não hesitaria em levar essa conversa para a polícia e fazer com que rastreassem onde eles trabalham para que ela pudesse encontrá-los e meu advogado e eu pudéssemos obrigá-los a devolver o dinheiro. Até esse ponto tudo estava ótimo porque ela estava me defendendo, mas então meus pais ofereceram a ela metade do dinheiro que tinham recebido com a venda da casa e de outras propriedades para mantê-la calada e me convencer a não processá-los. Então não era como se eles não tivessem dinheiro para pagar suas dívidas de jogo, eles simplesmente não queriam usar seu próprio dinheiro. Foi por isso que decidiram me enganar, o que claramente foi um movimento muito bem pensado. Minha esposa concordou com o acordo e disse que ia tentar me convencer a manter meu advogado fora disso desde que ela recebesse o dinheiro. Pelo que entendi das mensagens, ela já tinha recebido metade do valor por apenas tentar e deveria receber a outra metade em alguns meses desde que eu não os processasse. Eu sentia meu coração se partindo enquanto passava por essa conversa, mas decidi guardar a tristeza para depois porque naquele momento era mais importante para mim registrar essa conversa, então tirei várias capturas de tela e as enviei para mim mesmo por e-mail. E também gravei a tela enquanto passava por essa conversa e enviei esse vídeo para mim mesmo apenas para garantir. Sabia que minha esposa logo estaria de volta para pegar o celular, então desliguei o meu para que ela não pudesse me contatar durante esse tempo. Eu sabia que ela saberia que eu sabia a verdade assim que lesse suas mensagens porque não me incomodei em apagar as capturas de tela que tinha enviado do celular dela para o meu. Queria que ela soubesse que eu sabia a verdade. Agora, uma vez no hotel liguei meu celular e ignorei todas as mensagens que havia recebido de minha esposa e liguei para meu advogado para que ele pudesse preparar a petição e enviei a ele todas as provas necessárias, junto com meus pais. Decidi processar também minha esposa e recuperar o dinheiro dela porque ela tinha pego o dinheiro dos meus pais, mas que era legitimamente meu. Também pedi o divórcio porque não havia como voltar atrás nisso. Ela continuava me mandando mensagens sobre o quanto lamentava e que só precisava de uma chance para me explicar que tinha feito tudo isso por nós e que ia me contar sobre isso eventualmente quando tivesse todo o dinheiro. Ela continuou tentando me dizer que eu
estava interpretando mal a situação e que ela estava ao meu lado aqui e que ia usar o dinheiro para o nosso futuro. Mas nada disso importava para mim porque não podia acreditar que ela me manipularia, me faria duvidar de mim mesmo e mentiria para mim por dinheiro. Tínhamos uma vida boa e mesmo que meus pais tivessem me enganado em uma grande quantia de dinheiro, ainda podíamos pagar por coisas que queríamos. Não fazia sentido para ela ir contra mim apenas por dinheiro. Ela estava sendo simplesmente gananciosa e nem isso foi o pior. O pior foi o fato de ela ter me manipulado para perdoar meus pais. Isso foi o que mais me machucou. Se ela realmente tivesse a intenção de usar esse dinheiro para o nosso futuro, então poderia ter sido honesta comigo em vez de jogar jogos mentais. Mesmo que eu a perdoasse, não acho que conseguiria confiar nela novamente. Então o divórcio era a única opção viável. Meu advogado e eu prosseguimos com as petições e meus pais e minha esposa foram intimados há alguns dias. Foi uma grande dificuldade para meu advogado localizar meus pais e tivemos que contratar um profissional. Mas ele conseguiu encontrá-los onde estavam escondidos e eles foram intimados pessoalmente, exatamente como eu queria. Não recebi notícias de meus pais, mas minha esposa está enlouquecendo e como ainda não a bloqueei está ficando um pouco difícil lidar com isso. Ela me enviou várias mensagens no dia em que foi intimada com o divórcio e o processo judicial e pude perceber que ela estava realmente desesperada. Agora ela está me implorando para reconsiderar o divórcio e continua dizendo que cometeu um erro e quer compensar. Mas não sei mais o que fazer. Sinto-me um idiota total porque sei que estou partindo o coração dela, mas não tenho outra opção agora. E a maneira como ela continua me mandando mensagens e me implorando para voltar está me fazendo sentir muito mal com tudo. Afinal, passei os últimos 17 anos da minha vida com essa mulher e ela continuava me dizendo que estava fazendo isso por nós. Estou realmente confuso. Atualização. Já se passaram 3 semanas desde que entrei com as petições e bloqueei minha esposa porque não acho que tenho mais nada a dizer a ela. Ela continuou tentando falar comigo e me fazer voltar por cerca de uma semana antes de finalmente bloqueá-la e parte da razão foi que muitas pessoas comentaram aqui e me disseram que eu precisava fugir porque minha esposa era um grande sinal vermelho. Sinto que a única razão pela qual eu até mesmo estava me questionando era porque a amava e queria desesperadamente manter essa crença de que ela nunca faria algo assim comigo. Mas não pude mais ignorar os fatos. Ela me traiu e me manipulou. Provavelmente nem teria me contado a verdade e tive que descobrir por acaso. E depois de uma traição desse grau não acho que poderia trazer a mim mesmo a confiar nela novamente. Então não importa o quanto amasse e quisesse estar com ela, tive que deixá-la ir pelo bem da minha própria sanidade. Bloqueá-la foi um alívio para mim e agora estou muito mais tranquilo. Os processos legais contra meus pais e minha esposa já começaram e as coisas estão praticamente a meu favor. Agora sei com certeza que vou recuperar meu dinheiro, então não estou muito preocupado com o futuro. Meus pais vão pagar por todas as mentiras que inventaram. Meu advogado e eu vamos garantir isso. Eles já pareciam muito infelizes no dia em que nos encontramos para a primeira negociação de acordo, mas meu objetivo é garantir que eles pareçam e se sintam tão infelizes quanto eu me senti quando me enganaram. Minha esposa também tentou falar comigo naquele dia e foi difícil para mim, mas consegui evitar ela de alguma forma e voltei para o hotel sem ter que interagir com ela. Agora só preciso continuar fazendo isso até que tudo isso acabe. Provavelmente será muito difícil, mas sei que não quero falar com minha esposa sob nenhuma circunstância, principalmente porque tenho medo de que falar com ela possa me enfraquecer novamente e não posso me dar ao luxo de deixar isso acontecer. Não quero voltar para ela porque sei que seria a pior decisão que poderia tomar e sei muito bem que ela pode me manipular completamente para voltar. Ela quase conseguiu uma vez, e quando se trata dela, praticamente não tenho autocontrole. Então é melhor não correr esse risco. Já é difícil o suficiente para mim encontrá-la e lutar contra ela legalmente. Não posso fazer mais. Então esse é o plano agora. Apenas evitá-lo o máximo que puder. Atualização 2. Minha esposa decidiu me contactar hoje pessoalmente e apareceu no hotel onde estou morando. Quando recebi a ligação da recepção do hotel e descobri que minha esposa estava aqui para me ver, fiquei realmente confuso porque não tinha dito a ninguém onde estava, exceto ao meu advogado e alguns amigos próximos em quem confiava e sabia que eles não contariam a ela. Quando falei com ela, descobri que nos últimos dias ela havia visitado todos os hotéis da cidade procurando por mim e agora que finalmente me encontrou não ia sair sem conversar comigo. Não sabia o que mais fazer, então a convidei para subir ao meu quarto porque não queria brigar com ela no saguão. Quando estávamos no meu quarto, esperei ela começar a falar porque não tinha nada a dizer a ela. Depois de algum silêncio constrangedor, ela me disse que estava ali para pedir que eu interrompesse o processo de divórcio e eu simplesmente não podia acreditar que ela estava trazendo isso à tona novamente. Eu realmente já sabia disso e disse a ela que já estava ruim o suficiente ela estar ali. Não deveria piorar as coisas para si mesma me encurralando. Eu disse a ela muito claramente que não ia discutir sobre isso, mas ela me disse que testemunharia contra meus pais e tornaria tudo muito mais fácil para mim se eu apenas decidisse ficar com ela. Foi ridículo e exasperante porque tive que explicar a ela que não é assim que as coisas funcionam. Ela não podia simplesmente se virar contra meus pais e esperar que eu a aceitasse de volta. Ela realmente arruinou nosso relacionamento e não havia conserto. Principalmente porque eu não queria consertar, eu queria sair e deixei isso bem claro para ela, mas ela simplesmente não conseguia aceitar. Eu tentei dizer a ela que não me importava mais o que ela fazia porque eu estava lutando para acabar com esse casamento, não para fazê-lo funcionar. Então ela começou a chorar e me perguntou por que eu estava punindo ela quando ela já havia aprendido a lição. Era tão absurdo que eu não pude deixar de rir porque ela estava fazendo parecer que eu era um professor de escola irritado e não uma
marido dela que ela tinha traído e manipulado. Então eu disse a ela que não estava punindo ela, apenas estava tentando me proteger e fazer o melhor para mim mesmo. E ficar longe dela era a melhor coisa que eu poderia fazer por mim mesmo. Mas ela ainda continuou chorando e me disse que estava fazendo tudo isso por nós e que não estava pronta para jogar fora mais de uma década de sua vida por causa de um erro bobo. Eu não sabia o que dizer porque também me sentia miserável com o divórcio. Mas se eu nem podia confiar nela, qual era o sentido de estar com ela? E era isso que eu precisava que ela entendesse. Então pensei em explicar a ela gentilmente ter essa conversa de uma vez por todas para que ela aprendesse a desistir e seguir em frente. Eu disse a ela que não podia estar com ela, mesmo que a amasse porque ela me magoou e quebrara minha confiança. E isso é algo que você simplesmente não pode desfazer, não importa o quanto tente. Então agora ela poderia fazer o que quisesse, mas isso não desfaria o dano e eu nunca seria capaz de esquecer o que ela me fez passar. Então mesmo se ficássemos juntos e cancelássemos o divórcio, não faria sentido porque eu continuaria duvidando dela e a questionando, o que nos deixaria ambos infelizes. Então não era apenas para mim, mas também era do interesse dela seguir com o divórcio em vez de tentar lutar contra ele. Eu pensei que estava conseguindo me fazer entender e progredindo até ela se recuperar e me dizer que eu estava errado e que ela continuaria lutando para nós ficarmos juntos, aparentemente ao contrário de mim. Ela me amava e não estava pronta para desistir do nosso casamento por causa de um mal-entendido. E então ela saiu e tenho estado aqui sentado nas últimas horas pensando no que fazer porque isso é realmente frustrante. Isso poderia ser um divórcio simples e um processo fácil, mas ela está decidida a tornar isso muito mais difícil do que precisa ser. Contei ao meu advogado sobre isso e não acho que haja muito que possamos fazer porque se minha esposa não quer se divorciar, há muito pouco que podemos fazer para acelerar o processo. É realmente frustrante, mas não posso fazer nada sobre isso. Atualização 3. Olá, faz um tempo que não atualizo vocês, então pensei em passar aqui para informar que o processo legal ainda está em andamento, mas estou vencendo com certeza. Meus pais estão apenas tentando ganhar mais tempo, minha esposa ainda está tentando lutar contra o divórcio, mesmo que já tenham se passado quase 2 meses desde o início dos procedimentos. Sinto pena dela neste ponto porque está muito obviamente em negação sobre toda essa bagunça, sua família também não está falando com ela, presumivelmente porque descobriram a verdade. Deve ser difícil, mas novamente, não é minha culpa. Atualização 4. Já se passaram quase 4 meses desde que fiz minha postagem original aqui. Hoje meus pais e minha esposa finalmente foram ordenados a me devolver todo o dinheiro. Devo admitir que eles e seus advogados lutaram bastante, mesmo sabendo que estavam do lado perdedor disso tudo porque as cartas estavam todas contra eles. Eu queria poder postar uma foto deles quando perceberam que haviam perdido, mas saibam que foi incrivelmente satisfatório. Acho que vou guardar esse sentimento por muito tempo. Quanto à minha esposa, vamos nos divorciar com certeza e neste ponto não importa se ela concorda ou não, o processo legal é apenas uma obrigação, mas na minha cabeça já estou separado dela e não tenho mais nada a ver com ela. Foi uma boa jornada, mas infelizmente precisa acabar por causa de sua própria estupidez e insensatez, sem mencionar o quão egoísta e manipuladora ela foi. Mudei do hotel para um apartamento próprio porque não sabemos quem ficará com a casa no divórcio. Espero que seja eu porque sinto que fui prejudicado, então mereço a casa mais do que ela. Ainda precisamos dividir todos os nossos bens e acho melhor vender tudo que possuímos juntos e dividir o que conseguirmos. Acho que estou sendo bastante generoso considerando o fato de que ela tentou me prejudicar ao lado dos meus pais. Ela não está mais tentando me contatar, o que é um alívio porque acho que agora ela deve saber que isso não vai funcionar. Também comecei a pensar no meu plano de negócios, que acho que vou começar a trabalhar ativamente assim que terminar o divórcio. As coisas finalmente começaram a melhorar e tenho muito trabalho pela frente. Tenho que reconstruir minha vida e aprender a viver sozinho. Sinto que será uma longa jornada, mas valerá a pena.